Olá, como vocês estão? Eu me chamo Alessandra Branco, faço parte da juventude da Sexta URI, frequento o Lar Espírita Caminho de Luz, de Jaraguá do Sul, e hoje vim aqui debater com vocês um assunto muito legal e que está muito em evidência no momento. Podemos até dizer que é na moda falar sobre ele, que é as dores da alma. Esse é um subtema de um tema escolhido por toda a URI, sobre a valorização da vida. Bom, antes de iniciarmos nossa conversa, gostaria de fazer a prece de abertura. Então, peço que você, aí do outro lado da tela, possa fechar seus olhos e sintonizar com a espiritualidade do bem. Possamos pedir proteção, possamos pedir foco e que nós possamos discutir e aprender sobre o que será dito agora e que possamos extrair da melhor forma as palavras do Evangelho sobre o tema as dores da alma, que possamos nos concentrar, nos conectar com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade de bem. Que assim seja. Bom, falar de dor é algo muito amplo. Pode ser interpretado de diferentes formas e pode variar de cada um de nós, pode então pensar de uma diferente maneira, né? Pode ser que quando eu falo dor, venha à sua mente uma enxaqueca. E para o seu vizinho ou amigo, pode ser que a primeira coisa na qual ele pensa é que o seriado que ele mais ama assistir na Netflix foi cancelado. Isso dói. Mas então, o que comumente a gente poderia entender por dor? No sentido geral da palavra, é a sensação de estado desagradável, um desconforto, uma pena. O que pode ser resultante, então, de uma lesão, uma contusão, um ferimento ou um mau funcionamento de um órgão. Contudo, o termo dor também se aplica a sentimentos, como a tristeza, a mágoa, aflições, pesar, angústias, que podem então repercutir de uma maneira mais ou menos intensa no nosso organismo, causando assim um mal-estar mental e físico. No entanto, sabendo disso, podemos nos perguntar se há uma diferença entre as dores físicas do corpo e as dores causadas pelos sentimentos. Certamente, você, nós já sentimos esses dois tipos de dor, não é mesmo? Por exemplo,
quando a gente bate o dedinho do pé na quina do móvel. Mas dói tanto, tanto, que a dor não é sentida só no dedinho do pé. Ela parece que se expande pelo corpo todo, e a vontade que a gente tem é de amaldiçoar as 7 próximas gerações da pessoa que colocou aquele objeto no nosso caminho. Essa, com certeza, é a dor física. Só que tem aquela outra dor que ninguém vê, que não é ouvida pelos outros. Aquela de quando a gente está quase dormindo, os olhos fechadinhos, o perispírito já saindo do corpo, e de repente você lembra de algo bobo que você falou ou que aconteceu, sei lá, uns 5 anos atrás. E você sente seu estômago revirar, o pulmão não consegue puxar o ar, os músculos ficam dormentes e parece que você vai desmaiar ali mesmo. Certamente, essa é uma dor da alma. Algo que já aconteceu, algo que já passou, mas que está ali ainda, no fundo da sua mente, pronto para ser lembrado e te fazer sofrer. Mas, claro, assim como a dor física, a dor da alma pode ter diferentes intensidades, pode ser decorrente de diferentes situações e pode se apresentar em diferentes formas. Mas algo que, sem dúvidas, é único dela é que a gente nunca sabe quando ela vai aparecer e que não existe um tratamento material óbvio, rápido e eficaz para ela. E aí, meus caros, que entra a doutrina espírita. Então, em um primeiro momento, é importante fazer um questionamento pessoal mesmo. Quais são as causas atuais das nossas dores? Das nossas aflições? O que nos leva a senti-las? Muitas vezes a gente não vai nem saber responder com precisão essas perguntas. Há situações, como a que eu citei anteriormente, que a gente lembra de algo que aconteceu no passado. Ou também pode ser a maneira que encontramos de extravasar as nossas angústias frente às diversas pressões que tem no mundo moderno, né? Causados, por exemplo, pelos meios de comunicação, como o estresse, a tensão, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, entre diversas outras. Mas, às vezes, a gente nem consegue encontrar o motivo de estar sentindo essa tristeza, medo, a insegurança, ou até mesmo raiva. E aí a gente conclui que essa sensação ela nem parece ser nossa, não? E não vou mentir, às vezes ela nem é nossa mesmo. Mas não é meu mérito entrar nesse assunto agora. Eu quero falar sobre as dores que são verdadeiramente nossas, como um espírito imortal. Bom, ao estudar o básico do espiritismo, a gente sabe que o corpo espiritual forma o nosso corpo físico, mas o corpo espiritual reflete o corpo mental, que contém a somatória das nossas vidas, das nossas encarnações. É no corpo mental, que nós também podemos chamar de perispírito, que fica o nosso HD. Todas as nossas vivências, todas as nossas escolhas, toda a nossa história, de todas as nossas vidas, elas ficam arquivadas ali, nesse invólucro fluídico que liga o espírito ao corpo. Portanto, quando a nossa consciência está desarmonizada consigo mesma, ela consecutivamente irá desarmonizar todo o nosso ser. A mente doente vai refletir seu estado sobre o perispírito, e o perispírito vai refletir sobre o corpo carnal, feito de pele, osso, músculos, que é dependente de ambos, mente e espírito. E vai, então, transmitir essas sensações através do nosso sistema nervoso. Complexo, não é mesmo? Mas não para por aí, pois a gente também sabe que, ao reencarnarmos, nós passamos por um processo de esquecimento temporário do passado.
Então, todas as nossas lembranças de outras vidas ficam no arquivo morto, como se a gente tivesse feito elas na aba anônima, sem registro de histórico ou de pesquisa. E só os hackers muito inteligentes, como Deus ou o nosso mentor espiritual, por exemplo, têm acesso e podem liberar para nós de vez em quando for de nosso merecimento. Por isso que a gente não sabe se a gente foi rei, rainha, se a gente foi uma princesa na outra vida. Então, assim, seguindo essa lógica, a gente percebe que pode ser que tenhamos muitas aflições que ainda nos atingem, mas que não lembramos. E então, vivendo apenas a nossa vida, na nossa corriqueira rotina, pode ser que algo ative esse sentimento e nos transporte para ele, mesmo ainda não sabendo o que ele pode ser ou significar, ele existe e está aqui dentro de nós. Agora, pensa bem, se uma desatenção dessa vida já é motivo de sofrimento, quantos descuidos do passado não estão hospedados dentro do nosso subconsciente? Por isso, parece que é ainda mais difícil de encontrar um remédio, uma cura para ele, para algo que existe, mas no momento não conhecemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos é apresentado que a maioria dos nossos problemas são decorrentes do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Bom, isso já nos direciona a algo. Trazendo, então, uma base mais filosófica para esse tema, Platão, na Alegoria da Caverna, você já deve ter estudado isso em filosofia, de forma meio que indireta, essa alegoria demonstra o problema da angústia, principalmente na sua distinção entre o mundo sensível e o verdadeiro, localizado no mundo espiritual. No conto, para conseguir escapar da prisão em que se encontra, o indivíduo deveria passar das trevas da caverna à luz do dia. Com isso, a gente pode concluir que é preciso sentir a dor em sua verdadeira forma para amenizá-la. Porque ela nos torna humanos, e indo além, ela nos iguala como humanos. Não existem barreiras para a dor. Não importa se você é branco, negro, pardo. Não importa se você é gordo, magro, se é alto ou baixo, se é rico ou pobre. A gente sente a dor e ponto. A dor de perder um parente, por exemplo, é igual para cada um de nós. A gente vai sofrer, a gente vai ficar triste. Pode ser que cada pessoa tenha mais ou menos maturidade para encarar esse acontecimento de uma forma diferente do que determinada pessoa iria encarar. Mas isso não diminui ou invalida o seu sentimento, independente de como ele se manifesta. Portanto, a dor, de certa forma, ela tem uma função pedagógica. Jesus, nosso mestre e nosso mentor, mesmo disse há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque é com ela a aflição que nos tira da nossa zona de conforto, que faz a gente exercitar a calma e a resignação, como forma de superação da dor e do sofrimento. É muito comum, nesses momentos, a gente perder a fé, a força de vontade, o amor. É muito fácil nos revoltarmos e esquecermos o sentido da vida. Por isso, o Espiritismo não tira a dor, mas dá um sentido à vida e nos ensina que toda dor um dia vai passar. Não sabemos quando vai ser, mas certamente sabemos que ela não será eterna. Basta que a gente queira verdadeiramente nos livrar dela. Ele também nos demonstra, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos os nossos sofrimentos estão ligados à lei de ação e reação.
E estudando brevemente este capítulo, a gente aprende que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento e à reparação de tudo o que fizemos de errado nessas e em outras vidas. A lei divina de causa e efeito nos mostra que passamos por alguns estágios. O primeiro é o remorso. O remorso é um estado da alma que nos faz aborrecermos com algo que fizemos de errado, refletindo as nossas falhas e os nossos deslizes com relação à lei natural. Logo depois vem o arrependimento, que nos torna mais humildes e mais cativos às leis divinas. Depois de passar por esses dois estágios, vem a vontade de reparação. Por isso a gente reencarna, para poder resgatar os nossos equívocos. Remorso, arrependimento e resgate formam um ciclo, ou melhor dizendo, uma montanha russa de sentimentos que é vivenciar uma determinada dor. Portanto, mesmo que a gente possa receber ajuda externa de um mentor espiritual ou de um ente querido, por exemplo, no final das contas, a solução está dentro de nós mesmos, pois é preciso determinação e vontade em mudar de atitude e comportamento. Ainda de acordo segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, mas agora segundo o capítulo 6. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas possuem sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Se Deus é infinitamente justo e bom, conclui-se então que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Portanto, para aquela pessoa que não crê na vida futura, as aflições afetam todo o seu ser e impedem de viver o presente, uma vez que não possuem esperança que um dia possa suavizar essa amargura que sente. Tem uma frase muito interessante que fala: na convicção de lhe dar tudo, essa sociedade reduz o homem a nada e o atira ao abismo do niilismo. Resumidamente, quer dizer que o materialismo nos leva ao niilismo, ou seja, ao nada. A nível de curiosidade, nihil vem do latim e significa nada. Portanto, o niilismo diz respeito ao pensamento de uma doutrina materialista que prega a morte de Deus, e essa doutrina ela é fundamentada na falta de referências tradicionais, como crenças, e dos valores ideais para as respostas aos porquês da vida. Então, ao considerar a matéria como suprema e única fonte do ser, a morte é considerada, então, o fim de tudo, né? Nesse sentido, algumas consequências do niilismo podem ser a corrida em busca do dinheiro, da projeção social e do bem-estar material. E quando comparamos esse pensamento com o espiritismo, a gente percebe que há um tremendo conflito, pois o espírita defende o aperfeiçoamento moral, acima de tudo, a fim de nos libertar, então, da apatia, das paixões insanas e da ignorância, para assim nos evoluirmos e tornarmos seres livres de angústias. Jesus nos ensinou que o jugo será leve, desde que obedecemos a lei de caridade, que é resumida naquela famosa frase que garanto que você já tenha escutado pelo menos uma vez na sua vida: fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Tão linda, né? Dá até vontade de tatuar na testa.
Enfim, apenas praticando, em suma, o que ela afirma, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, vamos então atualizando as nossas potencialidades de justiça, amor e caridade. Primeiramente, com relação a Deus, e segundamente, com relação a nós mesmos e ao próximo. Jesus também nos ensinou que a prece é fundamental na luta contra o orgulho e o egoísmo. Depois, vem a fé, que não menos importante, é o remédio seguro do nosso sofrimento. Concluindo tudo o que foi discutido nesses breves minutos, todos nós estamos sujeitos a sofrer. Não adianta, não tem escapatória. A dor nos torna mais humanos, mais humildes. Mas não se desespere. Ao mesmo tempo em que não podemos escapar dela, nós podemos amenizá-la e superá-la. Mas de que forma? Primeiro, aceitando que somos imperfeitos e estamos em constante evolução. Por isso, vamos errar, com certeza, vamos nos machucar, vamos sofrer. Segundo, encontrando soluções para essas nossas imperfeições. Se a gente já sabe que vai errar, vai sofrer, que a gente comete erros, a gente então deve estudar, nos dedicar ao próximo e à nossa jornada, encontrando soluções para, essas nossas falhas, estando sempre à disposição de evoluir e de aprender com os nossos erros. Esse é o principal. Por último, a gente não deve deixar a nossa guarda baixar. A gente deve sempre nos vigiar e sempre nos conectar com o propósito da vida. Devemos emanar amor, boas vibrações, positividade. Devemos ser good vibes. Para complementar, devemos sempre nos preencher com o estudo da doutrina e na comunicação constante com os espíritos de luz. Por isso, a máxima: orai e vigiai. Somente assim estaremos sempre influenciados pelo bem, pelo amor, pela caridade e menos sujeitos a cairmos em situações que causarão dor e sofrimento. Então, por hoje é isso. Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e a todo o apoio, a todas essas pessoas que auxiliaram para fazer esse mês do Jovem Espírita. Muito obrigada. Então, para encerrar, vou fazer a prece final. Novamente, peço que feche os seus olhos, se conecte com a espiritualidade amiga. Agradecemos do fundo do coração pela doutrina que nos ensina cada dia a evoluirmos, a sermos pessoas melhores e as nossas aflições, os nossos desafios, por nos permitir evoluir, por nos permitir aprender com eles. Peço, então, proteção para você que está do outro lado da tela. Peço que a espiritualidade amiga esteja conosco nos nossos momentos difíceis, que não nos esquecemos de vigiar e de orar. Que assim seja.